A Alessandra foi alguém que a gente teve uma grande experiência de conhecer, daquelas que mexe e nos tira da zona de conforto. E é assim que o Senhor faz com a gente. Né? Foram dias muito especiais do Congresso, né? Com experiências muito importantes. A gente teve experiência com uma menina, né, de 20 e poucos anos, falando para a gente. E a gente fala da importância da transição de mulheres que falam para mulheres. Né? A gente teve experiência de filhas adorando com a mãe e participando juntas. Né? Rosa compartilhou isso com a gente, quão especial foi. A Mônica também pôde, no primeiro dia, com a menina. E a gente foi levado a adorar ao Senhor. A Alessandra é de Santa Catarina. Né? Ela tem um trabalho muito forte com a importância do devocional, da leitura diária da palavra. E ela compartilha isso. E a gente estava comentando o poder das redes sociais bem utilizado. E chegou até nós. Né? A Glaucia conheceu, compartilhou com a gente deu uma olhada em tudo, né? Faz parte, e viu o quanto era bom. Né? A igreja é uma igreja séria, né? Uma igreja que tem esse compromisso com a palavra. E pregou para a gente no congresso, né? Na conferência, nesses dias. E hoje a igreja é sua, para você ministrar a palavra, que você seja usado pelo Senhor para falar aos nossos corações. Levante e estenda as mãos. Vamos abençoar a Alessandra e que o Senhor a use de forma extraordinária, como já tem usado. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela vida da Alessandra, pela sua instrumentalidade, pela liberalidade com que ela tem falado, com ousadia do teu amor, do teu poder transformador na vida dela e como pode isso ser alcançado. Faça nos outros como o Senhor fez em mim. É isso que ela tem dito o tempo inteiro. Te pedimos também bênçãos especiais sobre aqueles que entregaram o seu dízimo como fidelidade, né, como entrega da porção que pertence ao Senhor. Que o Senhor haja graça e abençoe a vida financeira dessas pessoas que têm sido fiel ao Senhor. A tua palavra nos ensina assim. Aquiete a congregação, aquiete o pensamento borbulhante, atribulado, aquiete o coração e que, nessa noite, o Senhor tenha a liberdade para falar em nós. Em nome de Jesus, amém. Paz do Senhor, igreja. Boa noite. Eu quero aproveitar que a pastora Rúbia está aqui. Eu tenho uma brincadeira com eles aqui. Né, Isaías? Eu não sou pastora. Não, sim, não, estou brincando. Estou brincando porque eles falam comigo com esse carinho. E eu recebo com muito carinho, né? Mas eles falam assim, Isaías fala muito comigo, a minha pastora, eu não sou. Né? Só para esclarecer. Ele veio. Ele lá. Vem cá, meu filho. Vem cá. Ali? Vem cá, pastor. Mas ela né? A nossa pastora? Sim, está à frente desse trabalho, desse congresso. É uma responsabilidade muito grande. Eita, está se recuperando, né? Oh! Paz do Senhor. Obrigada, Gabriel. Deus te abençoe. Recuperação, né? Mas já está bem. Aproveita e fica aqui. Eu quero agradecer esse casal por ter... Que bom que eu conheci ele hoje. Olha, que bênção. Estou encerrando aqui a minha participação. Já fico com saudade dessa igreja maravilhosa, a recepção que recebi. E obrigada por ter aberto as portas para mim, para minhas amigas. Deus é com vocês. O Espírito Santo tem muito para fazer aqui. Tá? Se preparem para viver algo extraordinário nesse lugar.
Eu sinto isso, Deus me mostra isso. E vocês precisam abrir o coração para receber tudo aquilo que o Espírito Santo quer derramar sobre vocês. Eu quero aproveitar, não posso deixar de presentear você com o meu livro, tá? Aproveitando, agradecer a todos vocês que compraram, abençoaram a minha vida. Saibam que esse livro aqui carrega convicção, propósito, direção. E Deus vai falar muito com você. Esse é seu, tem uma dedicatória aqui para você. Muito obrigada. Deus te abençoe. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Aleluia. Olha só, a voz está voltando. Glória a Deus. Mas ainda não está 100%. Deixa eu só abrir aqui, né? Aleluia. Vocês estão preparados? Glória a Deus. O congresso acabou, mas o Espírito Santo ainda tem uma porção especial para vocês hoje. Amém? Fala, Deus. Aleluia. É isso aí. Olha só. Deixa eu só achar aqui. O Senhor trocou tudo. Oh, meu Deus. É assim, gente. Eu estava com a palavra preparada para esse dia, mas o Senhor trocou. E eu, como uma boa filha, obedeço. Amém? Então, a mensagem que eu quero trazer hoje para vocês, que o Espírito Santo me entregou, e hoje, aliás, o congresso inteiro, vocês perceberam que só falou sobre o Espírito Santo, sobre relacionamento, só sobre isso. Porque é através disso que ele vai derramar o que ele quer derramar nessa igreja, né? E eu quero falar dessa pessoa que eu amo tanto, que é o meu melhor amigo, é o meu companheiro de todas as horas, é aquele que eu conto os meus segredos. A nossa relação é assim, uma amizade profunda, íntima. E eu estou falando do Espírito Santo. Eu vou falar dele, meu amigo fiel. Quem já folheou o livro pode ter já percebido que tem um capítulo inteiro dele. Porque ele falou para mim, você vai escrever um capítulo sobre mim. Porque como eu falo para as mulheres, meu ministério é para ajudar as mulheres. Ele falou, muitas mulheres estão vivendo guerras, estão perdendo. Sabe por quê? Porque não me conhecem. Me conhecem de nome, mas não me tem como melhor amigo. E eu sou esse amigo que estou com elas todas as horas. E para ela vencer a guerra espiritual, a batalha que vem todos os dias, como foi falado ontem, a maior guerra é dentro de casa, precisa do Espírito Santo, precisa conhecer. E eu faço uma pergunta aqui, você tem um relacionamento com o Espírito Santo? Tem? Você conversa com ele todos os dias? Hoje você conversou com ele? Você deu bom dia para ele? Porque todos os dias eu acordo e falo, bom dia, Espírito Santo. Bom dia. Eu recebo muitas mensagens, sabe, das mulheres, né, que eu cuido na internet. E elas falam assim, ai, Ale, como ouvir a voz do Espírito Santo? Eu quero tanto aprender. E eu quero dizer para a igreja que a maioria dos cristãos não sabe ouvir a voz do Espírito Santo. Parece incrível, né? Mas a maioria não sabe. Nós vamos falar sobre isso. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é um vento, sabe, um arrepio, uma sensação. Ele é uma pessoa e ele é Deus. A Bíblia nos ensina que há um só Deus, mas que ele se manifesta em 3 pessoas: Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu sei que é meio complicado, confesso que no início eu não entendia muito, sabe? Mas
Quem disse que precisamos entender? Tem coisas que a gente não tem que entender. A gente só precisa crer. Porque a gente não viveu com Jesus. A gente não andou com Ele. A gente não viu Ele multiplicando os pães. A gente não viu Ele curando. A gente não viu Ele indo para a cruz. Mas nós cremos que Ele veio do céu e Ele morreu para nos salvar. Amém? Cremos nisso, não cremos? Então nós não precisamos ver e nem entender. Da mesma forma é o Espírito Santo. O Pai é Deus. O Filho é Deus. E o Espírito Santo é Deus. Não são três deuses, mas um só Deus em 3 pessoas. O Pai está no trono, Jesus está à direita do Pai, e o Espírito Santo não está na esquerda, tá, gente? Pelo amor de Deus, não está. Ele está dentro de nós. Ele não tem um trono lá, porque o trono dele é aqui, é dentro de você. O Espírito Santo é uma pessoa, mas não é uma pessoa de corpo como nós. Mas ele tem sentimentos, ele tem emoções. Ele fica triste, ele se alegra, ele tem ciúmes. A Bíblia fala que ele tem ciúme. E sabe o que é mais lindo? É que ele deseja se relacionar com você, assim como um amigo deseja se relacionar com aquela pessoa que mais ama. Então, quando você acordar, diga: bom dia, Espírito Santo. Diga isso todos os dias. Diga para ele: bom dia, Espírito Santo. Obrigada. Obrigada por eu acordar. Obrigada por ser meu amigo. Obrigada porque o Senhor vai me conduzir durante o dia. Muito obrigada. Então, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos ler essa promessa maravilhosa de Jesus. João 14. Evangelho de João, capítulo 14. Aleluia. Nós vamos ler até a partir do 15, tá? Deixa eu pegar meu óculos. Depois dos 40 a gente começa assim, né? Começa assim, aí não consegue ler e vai. Daqui a pouco não consegue mais ler, nem de longe a gente consegue. Por enquanto é só de perto. Vamos lá, todos acharam? Diz assim, a promessa do Consolador. E eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que Ele possa habitar convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e estará entre vós, e não vos deixarei sem consolo, eu voltarei para vós. Aleluia. Agora o 25 e o 26. Essas coisas vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Aleluia. Olha que coisa mais linda. Olha essa promessa. Que promessa poderosa. Jesus sabia que os discípulos se sentiriam só, né? E ele diz: eu orarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Entenda isso aqui, a palavra outro é muito importante, porque no original grego significa outro da mesma natureza. É outro igualzinho, entende? Ele não é menos. Eu não sei porque as pessoas, por falar da Trindade, e essa palavra não está na Bíblia, Trindade, mas foi um termo para facilitar. Só que a nossa mente é tão limitada que a gente pensa Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Ele não está em terceiro lugar. Não trate Ele como a terceira pessoa, sabe, menos
sabe assim, sem valor. Não faça isso. Ele é Deus do mesmo jeito que o Pai e o Filho. Então, Ele é Deus, a mesma semelhança, a mesma essência de Jesus, a mesma natureza divina, do mesmo amor, da mesma voz, da mesma presença. Ele é o próprio Deus habitando dentro de nós. Somos privilegiados, não somos? Somos. Meu Deus, o próprio Deus. E Ele diz, Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo não é apenas alguém do seu lado. Ele habita dentro de você. O trono dele não é à esquerda do Pai, é dentro de você. É por isso que a presença dele muda o ambiente. Quando você chega e você carrega o Espírito Santo, você chega, as pessoas te notam. As pessoas dizem, essa mulher tem algo diferente. Eu não sei, mas ela carrega algo diferente e eu quero ser como ela. Ela se comporta diferente. Esse homem, ele tem algo que eu não sei explicar, mas ele carrega uma paz, uma educação, uma mansidão, né? Ele muda o ambiente. Onde o Espírito Santo está, a paz. Onde o Espírito Santo está, a ordem. Onde o Espírito Santo está, a direção. Ele é a voz suave que nos corrige com amor. O consolo que vem no meio da madrugada. O sopro que reacende a chama quando tudo parece apagado. E talvez você esteja ouvindo essa palavra hoje pensando, eu não ouço a voz do Espírito Santo. Ou talvez faz tempo que eu não ouço a voz dele. Eu não sinto a presença dele. E eu quero te dizer, para você reconhecer a voz do Espírito Santo, que eu sei que tem muitos aqui pensando, eu não ouço essa voz. Eu não reconheço. Como que eu faço para reconhecer? Você só conhece a voz de alguém quando você tem relacionamento com essa pessoa. Quando você convive, constância, convive com essa pessoa. Você pode estar aqui, ó. Você pode estar numa multidão. Se o seu filho gritar, mãe, você sabe que é seu filho. Por quê? Convivência, presença, diariamente, relacionamento. Se o seu marido entrar agora, você está aqui, seu marido falar lá na porta, você sabe que é seu marido. Pode estar todo mundo falando ao mesmo tempo, mas se ele falar com você, você reconhece, porque é relacionamento. Você só vai conhecer a voz do Espírito Santo se você se relacionar com ele. Senão você não vai, você vai falar, será que é coisa da minha cabeça? Eu estou ouvindo tantas vozes. Ah, tem mais uma dica. Tudo que vem dele é bom, perfeito e agradável. O inimigo vai falar, você não vai conseguir, tá? Esquece, não vai dar certo. Não dá certo. Mas o Espírito Santo é aquele que diz, eu estou contigo, não temas. Vai em frente. Vai com medo mesmo, porque eu te encorajo. Eu sou o espírito de coragem, de ousadia, eu te dou esse impulso. Você consegue. Você pode todas as coisas porque você tem a mim. Essa é a voz do Espírito Santo. Ele nunca vai te colocar para baixo. Ele nunca vai te acusar porque ele não é o acusador. O acusador é o inimigo de nossas almas. Ele sempre vai te acusar, dizer que você não pode, que você é um fracassado. Mas o Espírito Santo nunca vai dizer isso. Então o Espírito Santo fala dentro do nosso espírito. É por isso que quando você ouve, você acha que é você falando. Porque ele fala aqui, ó. Só que aqui dentro transmite para a nossa mente. E ele fala como você fala. Por isso que muitas vezes a gente dá até risada. Ué, o Espírito Santo falou desse jeito. É, porque ele fala através do nosso espírito lá dentro e transmite para a nossa mente. Por isso que a gente confunde. Mas se você tiver esse relacionamento com ele, você não vai se confundir. Ele fala suave, mas ele fala firme, com uma paz que nenhuma outra voz tem. O Espírito Santo, Romanos 8, capítulo 8, versículo 16 diz: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Ou seja, é de dentro para fora.
de dentro para fora. Por isso que às vezes você não consegue. Toda vez que algo está para acontecer, porque Ele avisa, tá? Ele avisa. Ele avisa quando algo ruim está para acontecer. E toda vez que eu estou para enfrentar uma batalha, Ele me avisa. Teve uma vez que eu enfrentei uma batalha na minha casa, no meu casamento. Na minha casa, do nada. Não fazia sentido. Mas foi uma guerra tremenda. E eu tinha comprado um livro, um comentário de Esté. E eu não consegui ler quando eu comprei. Eu não entendia. Estava guardado no plástico. Quando aconteceu essa situação na minha casa, e tinha um projeto para acontecer, mas só que o inimigo tentou me parar. E aí ele falou assim: agora você vai entrar no jejum de 3 dias, só na água. Porque jejum prolongado é Ele que manda. Se você tentar fazer por você, você não vai conseguir. Mas se Ele falar faça, você consegue. Você consegue. Porque só debaixo da autoridade dEle, a direção dEle. E Ele falou para mim, eu falei, mas pai, eu jejum, eu tenho um costume de jejuar. Ele falou, mas dessa vez é diferente. Faça. E aproveite para ler o livro de Esté que você comprou. Era um comentário bíblico. E leia a Bíblia e leia o comentário os 3 dias. Termine o livro em 3 dias. Foi naquele dia que eu venci essa batalha. Foi uma batalha travada. Mas eu estava de joelho, jejum e oração. E lendo a Bíblia. Porque não adianta. Vocês têm as ferramentas na mão de vocês. A Bíblia fala: sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Naquele dia eu entendi. O inimigo entrou na minha casa tentando me parar. Mas o Senhor, o Espírito Santo me deu a direção. Me entregou as estratégias, porque Ele é um Deus de estratégia. Ele te ensina, Ele te avisa o que está para acontecer. E Ele te livra. Te livra. E eu venci. E Ele falou exatamente o que eu tinha que fazer. Eu não posso contar os detalhes aqui. Mas é assim que Ele faz. Toda vez que eu estou para enfrentar, Ele fala comigo. Então, o Espírito Santo não é um sentimento, não é um isto ou algo. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. E Ele está aí, mesmo quando você não sente. Porque você não precisa sentir para saber que Ele está dentro de você. Ele está com você, esperando você voltar, chamar Ele, conversar com Ele, porque Ele quer um relacionamento. A Bíblia diz que quando você entrega a vida para Jesus, mas é entregar de verdade, tá? Não é só, eu sou de Jesus, não, é entregar mesmo. Ele entra em você e Ele transforma. Algo sobrenatural acontece. Ele entra e Ele reconstrói. Ele recria. Olha isso, que tremendo. A palavra diz que você se torna uma nova criatura. Uma nova pessoa que antes não existia. O corpo é o mesmo, a mente ainda é o mesmo, precisa ser transformada. Mas dentro de você, o Espírito, no Espírito, tudo foi feito novo. Você é uma nova criatura. E sabe o que é mais lindo? O Espírito Santo não apenas transforma, Ele decide morar dentro de você. Aleluia. Aleluia. E muitas vezes a gente ignoramos essa presença. Tratamos Ele como se Ele não estivesse ali. Ignoramos a sua presença. Enquanto Ele está ali todos os dias. Eu nem sempre tive esse relacionamento com Ele, não sabia. Eu achava que o Espírito Santo estava na igreja. Eu vinha para a igreja. Aí quando eu senti um arrepio, aquela sensação gostosa, quando o louvor estava cantando, aí eu falava, esse dia eu presença do Espírito Santo. Eu achava que era isso. Não sabia. Eu achava que Ele só se manifestava na igreja.
Mas à medida que comecei a estudar a Bíblia, a palavra de Deus profundamente, o meu entendimento mudou. Eu percebi que o Espírito Santo não é isto, nem aquilo, nem algo. Ele é uma pessoa. E Jesus chama o Espírito Santo de advogado, companheiro, consolador. E usa o pronome ele para falar dele, mostrando que o Espírito Santo tem personalidade. Ele tem vontade, ele tem sentimento. É por isso que ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Porque a igreja é dele. Entendeu? Vocês estão entendendo? A igreja é dele. Ele é o dono de vocês. Aleluia. E Jesus disse: eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, outro igualzinho a mim. É como se Jesus estivesse dizendo: eu vou enviar alguém exatamente como eu, tá? Não se preocupe. Porque veja bem, Jesus estava na terra, mas Jesus, ele concentrava a sua presença física. Porém, quando ele estava conversando com Pedro, então Pedro, ó, tu precisa melhorar. Tua personalidade é muito difícil, cara. Melhora aí. Aí ele ia falar com João, né? Aí ele tinha que ir lá em João. Vai lá. Então, João, ó, é assim, assim, assim. Ok. Cadê Tiago? Eu vou falar com ele. Ele tinha que se deslocar para ir em Tiago. Ele não podia falar ao mesmo tempo dentro de cada um, porque ele estava num corpo físico. Então ele disse: eu preciso ir para que o outro venha e vai ser melhor. Agora imagina os discípulos dizendo: como vai ser melhor eu andar com o Senhor, passar 3 anos e meio com Ele, né? Imagina. É melhor que eu vá, porque se eu não for, Ele não pode vir. E por quê? Porque o Espírito Santo não virá apenas para estar ao nosso lado, mas para habitar dentro de nós. E agora, Ele fala comigo, Ele fala com você, Ele fala com a igreja. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Enquanto eu estou aqui pregando, Ele está aí falando com você. Ele está te revelando algo. Ele está confirmando a palavra. Ao mesmo tempo. Enquanto eu falo, Ele confirma, Ele revela, Ele aviva, Ele cura. É assim. Ele está em mim e Ele está em você. E em todos os que creem. Ele não precisa se deslocar, porque Ele é um só Espírito habitando em todos nós. É isso que torna a presença dEle tão preciosa. Ele está em todo lugar, ao mesmo tempo, dentro de cada um de nós. E veja só, o Espírito Santo, agora preste atenção, ele não começou a existir só lá no Pentecoste, né? Ele não é uma novidade do Novo Testamento, gente. O Espírito Santo já estava lá no princípio, lá no comecinho de tudo, quando Deus criou os céus e a terra. Em Gênesis capítulo 1 diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele sempre esteve. Eu amo o Espírito Santo. Eu amo o Espírito Santo. Eu sou apaixonada por Ele. Ele é tudo para mim. E quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Você percebe o plural? Façamos. Não era apenas o Pai. Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade agindo em perfeita unidade. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O mesmo Espírito que se movia sobre as águas, hoje se move dentro de você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, Ele mora dentro de você. Eu acho que a igreja não entendeu. O mesmo Espírito que arrancou Jesus e ressuscitou da morte,
Ele mora dentro de você. Ah, Jesus. Quando Jesus estava na terra, Ele conversava com eles, os ensinava, protegia, orientava. Não se refira ao Espírito Santo como isso ou aquilo. Trate exatamente o Espírito Santo como se Jesus estivesse aqui. Como você trataria se Jesus estivesse aqui habitando entre nós? É exatamente igual que você tem que tratar o Espírito Santo. Do mesmo jeito. E eu quero perguntar, você quer ser amigo do Espírito Santo? Quer ser uma amiga próxima dele? Sabe aquela melhor amiga? Porque se você quiser se abrir o coração e se permitir, algo incrível vai acontecer. Ele vai mudar você. Você não vai permanecer igual que você está. Ou como você chegou aqui. Ele vai te ensinar a entender a palavra. Ele vai te mostrar coisas profundas. Quando você orar, Ele vai revelar tudo. E o melhor de tudo, Ele vai te tornar parecido com Ele. Teve uma vez que eu estava fazendo uma campanha, né, de jejum com as minhas seguidoras. E a gente levantava de madrugada para orar. E aí, no terceiro dia, eu orei e deitei. Meu marido também estava orando, deitou. E ele não deixou eu dormir. Aí ele falou assim: coloca as mãos em cima do teu marido e ora por ele. Só falou isso. Aí eu não entendi. Fui lá, coloquei a mão e falei: Senhor, abençoa a vida do meu marido. Protege ele na entrada, na saída. E ali eu dormi. De manhã, quando eu acordei, eu fui fazer a live. Meu marido me deu o bom dia e foi fazer compras para o restaurante. 9 horas, 10 horas da manhã, ele me liga: oi, amor. Não se desespera, estou bem. Mas eu bati o carro. Mas eu estou bem, não tive nenhum arranhão. Naquele momento me deu uma indignação. Porque eu estava num jejum, orando de madrugada. E aí eu corri para o meu quarto e... Por quê? Por que que ele tem tanto poder? Por que que ele faz isso, Deus? Poxa, eu estou orando. Sabe, eu fiquei indignada e fui perguntar ao Espírito Santo. Na mesma hora ele falou assim: lembra que eu te mandei orar por ele? Olha isso. Aí eu lembro. Ele falou: então, o diabo planejou tirar a vida do teu marido hoje. Mas eu enviei o exército de anjos para proteger. E aí eu vi a poderosa ação do Espírito Santo na minha vida. Ele me avisou. Ele me protegeu a vida. Olha o poder da oração. Olha o poder. E eu não precisei orar em voz alta e orar horas. Eu só coloquei a mão e falei: Senhor, baixinho para ele. Porque ele já tinha dormido. Baixinho. Cuida do meu marido, protege. Mas eu obedeci a voz dele. E aquela oração fez efeito no mundo espiritual. Porque enquanto nós estamos aqui, tem uma batalha travada aqui no mundo espiritual que a gente não está vendo. Contra a nossa vida e contra os nossos. Mas enquanto você está aqui, se entregando ao Senhor, Deus está cuidando do teu lá fora. Então não te preocupa não, mulher, que o teu filho está lá fora, porque o Espírito Santo está cuidando dele. O inimigo não tem autoridade sobre a vida dos teus, nem na tua vida. E o meu marido, quando chegou em casa, eu falei isso para ele. Ele falou: agora eu entendi. Porque o carro deu PT, igreja, PT. Perca total. E ele falou: por 1 milésimo de segundo, eu não estaria mais aqui. Porque o carro bateu na frente, do lado dele. Mas como ele falou que foi como se alguém parasse o carro. Porque faltou
pouco para pegar do lado dele, de cheio nele. Se tivesse pego de cheio, realmente ele não estava. E na hora eu imaginei, os anjos seguraram aquele caminhão. Detalhe, foi um caminhão. Então Deus deu livramento. E Ele está dando livramento para você hoje aqui. Você não sabe, você não precisa saber, mas Ele está dando livramento para você, para teus filhos, para o teu esposo, para a tua mulher. Porque o inimigo está o tempo inteiro tentando roubar, matar e destruir, porque é para isso que ele veio. Só que Jesus completa a frase: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Não dá para viver acomodado, igreja. Não se acomode, não se acostume. Sabe, com esse esfriamento, não vou orar, não vou buscar. Não. Eu desafio a igreja. Eu vim aqui para desafiar você. Se você não tem o seu tempo com Deus, você vai começar a fazer. Porque senão você não vai ver o mover de Deus na tua vida. Você vai viver morno. Até quando? Deus não se agrada de uma pessoa morna. Ou você é quente, ou você é frio. Porque Ele diz, se você for morno, eu vomitarei você da minha boca. É forte, é. Mas é o Deus Todo-Poderoso que fala isso. É a palavra dele. Então vamos parar de ser morno. Tá, decide, quer ser frio, então seja. Mas não seja morno, escolha. Mas quer um conselho? Escolha ser um crente fervoroso, crendo no poder do Espírito Santo. Deixa Ele agir na tua vida, crente. Deixa Ele espelhar você. Seja espelho para o mundo. Mostre, eu carrego o Espírito Santo, o Espírito de poder e ousadia. Coragem. E muitos aqui, há uma resistência e eu preciso falar. Eu vou falar, Deus me trouxe aqui e eu não vou levar nada, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E eu tenho que falar. Existe uma resistência nessa igreja. Jesus. Uma resistência. Mas o Espírito Santo vai confirmar tudo o que aconteceu aqui nesse congresso. Porque o que aconteceu aqui é só uma prova do que Ele vai fazer. Receba, porque é de Deus, não é da boca da Alê, não. É com muito temor. Você acha que é fácil estar aqui em cima entregando aquilo que Ele manda? Não é fácil. Foi como aquele casal falou aqui. Você, não é fácil. Você acha que é fácil? Você acha mesmo que eu queria estar aqui? Não. Mas Ele me escolheu. E quando você falou de Moisés, você sabia que a primeira vez quando eu percebi que eu tinha um chamado, que Deus me escolheu para levar a palavra, porque até então eu achava que era só online. Aí estava tudo ok, sabe, no conforto da minha casa. Ligo a câmera, faço a live. Quando Ele falou que ia me levar para as nações, eu tremi na base. Eu chorei. Eu fui aos pés dele, sabe o que eu falei? Eu não tenho estrutura. Eu não sei falar. Eu não sei. Tem tanta gente aí inteligente, sábio, dono da palavra, vai me escolher? Não. Deixa eu aqui na minha casa. Me joguei no chão, porque eu sou dessas, tá? Minha relação com o Espírito Santo é assim, Ele já sabe. Eu me jogo e choro, e pareço uma lagartixa no chão e choro. Ficou horrível. Vocês estão me vendo bonitinha aqui, mas não me veja na unção e chorando com o Espírito Santo, porque eu fico feia. E sabe o que eu senti? O Espírito Santo bem assim, ó. Sério?
A minha relação com ele é tão íntima que eu vejo a forma dele, como ele reage comigo. Ele bem assim. E eu chorando. Eu não vou conseguir. Eu não vou. Eu não vou, eu não vou. Porque eu já tinha recebido a palavra. E aí ele parou. Quando eu parei de chorar, né? Porque eu não aguentava mais chorar. Chorei tanto que estava ficando louca. Aí ele parou. Agora abre a Bíblia. Abre a Bíblia. E abri. Abri assim, né? Aleatório para ele falar. E ele falou justamente na palavra que ele falou com Moisés. Ele falou assim: não fui eu que fiz a língua. Sou eu. Eu sou o que sou. E eu te chamei e eu vou com você. Não temas e vai. Ali as minhas forças foram renovadas. E hoje eu estou aqui por causa das orações de vocês. Por causa da minha oração. Vocês acham que eu estou aqui de bobeira? Foram dias e dias de oração e jejum. Orando por vocês também. E vocês orando por mim. Coisa mais linda. É assim que é a igreja. Essa é a igreja de Deus. Unidas. Então eu preciso falar para vocês. Vocês precisam obedecer o que Ele está entregando aqui nesses 3 dias. Porque, olha, Ele falou, hein? O que Ele entregou para vocês aqui é muito precioso. Vocês precisam pegar isso aí. O Espírito Santo não quer ser apenas um tema de estudo, não, igreja. Só um teminha de estudo, sabe? Tudo muito lindo. Ele quer relacionamento com a igreja dele. Ele quer caminhar com vocês todos os dias. Ele quer ser o melhor amigo. Então converse com ele, de manhã, à tarde e à noite. Porque ele te entende, mais do que seu marido entende. Ele te entende, mais do que a sua mulher entende. Ele entende sua mulher, entende seus filhos. Ele entende. Tem muita gente que fala do temperamento. Nós temos que buscar o temperamento dele. Porque eu sei que tem muita gente que fala: eu sou colérico, eu sou fleumático, eu sou melancólico, eu sou sanguíneo, hemorrágico, né? Agora tem isso, hemorrágico. Eu falo assim, eu acho que eu tenho um pouquinho de cada. Porque eu não sei qual é o meu não, gente. Porque uma hora eu estou assim, outra hora eu estou assim, outra hora... Mas uma coisa eu sei. Eu busco o temperamento do Espírito Santo. E é esse que você tem que buscar. Busque o temperamento do Espírito Santo. Manso, humilde, paciente, amoroso, conselheiro. Esse é o temperamento que eu quero ter e que você tem que ter. Então peça ajuda em tudo. Nas finanças, no casamento, na educação, em tudo. Na organização da casa, na gestão do tempo. Tudo, porque Ele equilibra tudo. Parece impossível, né? Falando assim, mas faz o teste. Porque eu posso falar para vocês, antes, quando eu não tinha tempo com Ele, a minha vida era uma confusão. Eu vivia correndo, falava, eu preciso de tempo. Hoje que eu coloco Ele em prioridade, parece que Deus faz assim, ó, com o reloginho atrás, para ter mais tempo. É a sensação que eu tenho. Que aí me sobra tempo para cuidar de mim, para fazer outras coisas. Por quê? Porque eu coloquei Ele em primeiro lugar. E Ele nos ensina tudo. Então Ele vai te ajudar. Amém? Então a partir de hoje, comece a cultivar. Tem um lugarzinho no seu quarto, na sua casa. Faça um cantinho para você tomar seu café com Ele. Você vai sentir a presença dEle do seu lado. Todos os dias, abra sua Bíblia. Tome seu café. Bom dia, Espírito Santo. Vamos conversar. Olha, tem tanta coisa para falar. O senhor não sabe o que foi que meu marido fez ontem, mas eu vou contar tudo para o senhor. O senhor acredita que ele falou isso? Olha, eu estava aqui só esperando ele chegar, mas eu vou pedir um conselho para o senhor, porque eu sei que o senhor tem a estratégia certa. E aí ele vai tirar aquela raiva do seu coração, e quando seu marido chegar, você vai saber o que falar. Entende? Não conta para a amiga, não. Não conta para a amiga. Conta para Ele. Ele quer ser esse seu amigo. Fica de pé, igreja. Aleluia.
Posso chamar o louvor? Aleluia. Amiga, pode vir também. Pro louvor. Quero agradecer a Thalita, né? Que ficou aqui fazendo esse som tão gostoso. Sabe que eu te amo, né? Agora pode se juntar aqui com as meninas. Aleluia. 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 Se vocês quiserem já ir começando assim, aí eu vou falando conforme o Espírito Santo está ministrando no meu coração. Uma coisa é certa. O Espírito Santo, ele quer encher essa igreja de ousadia. Só que depende de você. Depende de você. Isso. 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 Ele pode fazer o que nenhum homem pode fazer. Aleluia. Muitos me conhecem pelo nome. Aleluia. Outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, Cante pra ele. o pão da vida eu barraca. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a tua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de normalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como Yeshua, o pão da vida deu barraca. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de normalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Os discípulos, escute isso aqui, presta atenção. Os discípulos andaram com Jesus cerca de 3 anos e meio. Eles viram milagres, ouviram as parábolas, participaram de festas, casamentos, jantares,
tempestades, curas, mas ainda não tinha o Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro dele. Jesus estava com eles, mas não neles. Atos 1. Antes de subir ao céu, Jesus deu ordem. E Jesus disse para eles: Fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E aqui está o segredo. Jesus não queria que eles saíssem pregando sem poder do Espírito Santo. Em Atos 2, eles foram cheios e a evidência foi clara. Começaram a falar em outras línguas, começaram cheios do poder de Deus, pregar com ousadia e realizar milagres. O medo deu lugar à autoridade. Atos 3. Pedro e João estavam indo ao templo orar. Atos 3. Agora, eles não eram mais da igreja de Atos 1, nem Atos 2. Agora é Atos 3, cheio do poder de Deus. E aí ele vai ao templo orar, como de costume. E chegando ali na Porta Formosa, um paralítico de nascença estava ali como de costume, todos os dias, pedindo esmola. Me dá uma moeda, me dá uma moeda. E quando ele vê Pedro e João, e eu fico imaginando, Pedro antes, então a gente viveu com Jesus, né? A gente viu ele fazer milagre, mas a gente não fez milagre. Mas agora, sabe o medo que eles tinham? E agora, Jesus não está aqui. Jesus não está mais com ele. Mas Jesus deixou um cheque em branco com ele e assinou assim, ó: Jesus Cristo, eu estou autorizando vocês. Quando precisar, usa esse cheque, usa esse nome, que esse nome tem poder, tá? E vocês vão fazer maravilhas maiores do que eu fiz. Aí, Pedro e João já não vai mais assim, né? Andando assim. O que a gente vai fazer? Jesus não está aqui. Não. Eu fico imaginando Pedro e João. Agora a gente tem o nome todo-poderoso. Ele que não apareça na nossa frente. Nós estamos preparados. E de repente ele vê aquele paralítico de nascença. Nascença! Não era algo que aconteceu, não. O paralítico nasceu assim. E aí o paralítico: me dá uma moeda, por favor, me dá uma moeda. E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, olha para ele e fala: então, é o seguinte, eu não tenho. Como assim não tem? Então, eu não tenho, mas eu tenho. Eu não tenho, mas eu tenho. Que loucura, né? Eu não tenho, mas eu tenho. Eu não tenho. E o paralítico deve olhar para ele ali, lá de início, né? Assim. Que não tem? Tá conversando. Vai, sai daqui. Eu quero um dinheiro. Que papo de que não tem, então. Mas eu tenho. Eu não tenho, mas eu tenho. Eu não tenho ouro, mas não tenho prata. Mas eu tenho. Eu tenho um nome que foi me deixado.
E eu tenho toda a autoridade. Através desse nome. Eu não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh! Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. E você pode estar dizendo, eu não tenho capacidade, eu não tenho inteligência, eu não tenho uma fala bonita. Mas você tem. Você tem o Espírito Santo. Você tem poder. Você tem ousadia. Então usa o que Jesus te deixou. Usa. Não guarda isso para você. Tem ousadia. Peça isso para Ele. Está com medo? Peça. Levanta. E aquele paralítico deu um salto. Ele não levantou devagarzinho não, tá? A Bíblia fala, ele deu um salto. Pelo poder do Espírito Santo de Deus. Esse é o Espírito Todo-Poderoso que está aqui nesse meio. E Ele está levantando muitos paralíticos. Aqui. Paralítico, paralisado. E Ele está falando, levanta. Anda. Porque eu vou te usar nesse lugar. Chega de resistir. Chega. Levanta. E ele saltou. Não foi devagar, foi um salto. E é isso que Deus vai fazer na tua vida. Sabe aquele filho que está lá fora nas drogas? Ele não vai vir devagarzinho não. É um salto para ele estar aqui louvando. Porque o Espírito Santo de Deus faz isso. Um salto. Sabe aquele diagnóstico que você recebeu? Que o médico está dizendo que precisa de um tratamento longo. Se você crê, você é curada hoje aqui. Um salto. É num salto. Com ele não tem esse negocinho devagarinho não. Se ele quiser um processo, ele faz. Porque é do jeito dele, como ele quer, na hora que ele quer. Mas se ele quiser, você é curado hoje. Teu filho é curado hoje. Está no hospital, ele pode ser curado hoje. Você crê? No nome todo poderoso, Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. O nome que está acima de todo nome. Eu quero fazer uma pergunta aqui para essa igreja. Quem é que tem ousadia para ser usado com autoridade pelo Espírito Santo? Quem deseja? É só para quem deseja. Não é para qualquer um não. Você vai vir aqui na frente. E nós iremos orar juntos. Quem quer? Venha. Sem medo. É sem medo. Porque o Espírito não habita num coração medroso. É sem medo. Se tem medo, vai com medo mesmo. Não tem essa com ele não. É isso aí. Os casais que estão vivendo uma guerra espiritual dentro de casa. Chega. Chega de deixar o inimigo brincar com vocês. Colocando pensamentos de divórcio. Que divórcio que nada. Ele é o Deus que restaura. Ele é o Deus que reconstrói. Que divórcio que nada. Divórcio é coisa do diabo. É ele que está colocando na tua cabeça para largar a tua mulher, para largar o teu marido. Hoje eu fiz uma pergunta para a pastora, porque o Espírito Santo me mandou perguntar. Eu queria saber
Quantas mães atípicas tem aqui? Ela me falou o número, eu achei muito. Se você é mãe atípica, está aí atrás, vem aqui na frente. E eu comentei com ela, ela falou e eu falei, o Espírito Santo falou comigo dentro do carro, antes dela falar comigo. O que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A viva luz. O Espírito Santo está falando para você que é mãe atípica. Eu conheço a tua dor. Eu choro quando você chora. Alguém aqui? Mãe atípica? Lá embaixo. O Espírito Santo conhece. Ele chora com você. Ninguém vê o que você passa. Ninguém sente o que você sente. Mas Ele sente. E Ele está dizendo: anima, mãe, porque você tem uma missão muito linda aqui na terra. Encare essa situação como uma missão. Eu te dei essa missão. Cuide dele da melhor forma. Ame. Ame, porque ele é meu. Ela é minha. Ela é minha e eu amo. E eu te dei essa missão de cuidar dela, de cuidar dele. Cuide dele, porque você vai ser recompensada. Você será recompensada. Não reclame. Não reclame dessa missão. Não reclame. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas Ele conhece o teu coração. E Ele está falando para você que deu um passo aqui na frente. Descansa o teu coração, porque eu estou entrando com providência. Você não está aqui à toa. Eu não trouxe a lei aqui à toa. Nós não estamos aqui para brincadeira. É coisa séria. Eu estou entrando com providência naquela situação, no teu casamento, no teu filho. Tranquiliza o teu coração, porque em um salto ele vai estar aqui. Aleluia! Oh! Canta, canta. Aleluia! Espírito Santo, Espírito Santo, enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar. Tira todo espírito de medo, todo espírito de rejeição. Tira, coloca o teu espírito poderoso. Aviva, aviva, aviva. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Eu abençoo cada um de vocês no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que morreu e ressuscitou, e hoje está à direita do Pai, intercedendo por você, cuidando de você. Abra o seu coração,
Deixa o Espírito Santo invadir a tua vida, transformar a tua vida. Há um avivamento vindo. Se prepare. Há um avivamento vindo para essa igreja. Não adianta impedir. Não adianta impedir. Há um avivamento chegando. Sou eu que mando aqui. Sou eu que faço isso. Ei, escuta aqui. Escuta aqui você. Escuta. Tem muita gente aqui duvidando. Cuidado. Tem gente aí achando que é demônio. Cuidado. Repreende esse pensamento. Repreende agora em nome de Jesus, para o teu bem. Porque aqui quem manda é o Espírito Santo. E com o Espírito Santo não se brinca. Com o Espírito Santo não se brinca. Cuidado. Cuidado com o teu pensamento. Porque ele conhece. E aguarde. Aguarde. Porque isso aqui é só a amostra que vai acontecer nesse lugar. E não tem ninguém que vai impedir. Eu deixo a paz com vocês. Eu estou com vocês. Permitam-se ser usados. Permitam-se ser usados. E tenha uma vida abundante, plena, forte, em nome de Jesus. Amém. Para um pouquinho aí. Oi. Gratidão. O artesã, cadê a artesã? Está aí. E aqui... Ah, está aqui, ó. Gratidão. E aqui dentro também tem uma lembrancinha da intercessão. Elas prepararam para você. Deus te abençoe. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Amém. Como os irmãos sabem, eu estou me recuperando de uma cirurgia. E quando você fica em repouso obrigatório por causa de cirurgia, você fica com muito tempo a pensar, para refletir, para escrever. Eu já, desde março, nosso aniversário, venho falando com Deus, tendo uma conversas estranhas, assim. O que tu quer para a gente? Eu e Rubens estamos aqui, vamos fazer 25 anos que nós pastoreamos essa igreja, pastora. E nós vimos, nesses 25 anos, muitos momentos especiais. Viradas de chave que o Espírito Santo de Deus promoveu e que nós viramos e fomos para um outro nível de convivência e de relacionamento com esse mesmo Deus. Ele fez isso algumas vezes nessa igreja. Quem está mais tempo aqui sabe o que eu estou dizendo. E ela sempre passa pelo líder. Isso que me assusta, confesso para os irmãos. Ela passa primeiro pela liderança. Não há avivamento na igreja se a liderança não caminhar junto. E eu assino tudo o que a senhora falou. Alguns podem ficar preocupados com o que eu estou dizendo,
mas eu não tenho medo do que o Espírito Santo vai fazer, porque o que o Espírito Santo faz é bom, é perfeito e agradável. Eu tenho medo de mim. Eu tenho medo da minha reação, eu tenho medo do meu medo. Eu tenho medo da minha resistência. Meu medo é comigo, não é com a igreja. Para piorar, acho que de julho para cá, porque eu comecei a pensar, caramba, fizemos 24 anos nesse lugar. Nem sei se o Uber lembrou disso. Eu nem lembrei. Em casa comecei a lembrar disso. Fizemos 24 anos, agora em julho. Eu converso muito com o pastor Eric, a gente viaja meio na maionese lá dentro do gabinete muitas vezes, sobre o ministério, que Deus tem, que Deus não tem, se é agora, não é agora, dá para colocar, a igreja está madura para ouvir, não está madura para ouvir, a gente fica se perguntando isso o tempo inteiro. E eu falei para os irmãos aqui, uns domingos atrás, falei, olha, Deus está fazendo um mover diferente nessa igreja novamente. Você que lembra dessa palavra que eu dei aqui. Pastor Marcelo também falou a mesma coisa aqui dias atrás. Eu tenho plena convicção de que Deus está fazendo algo diferente para um novo tempo que essa igreja precisa viver. A minha pergunta é, primeiro para mim, estou com disposição para isso? E aí eu vou mais longe. Desculpa, pastor, está indo surfando a sua onda aqui, isso nem é ético. Mas eu tenho mais medo dos homens, homem é ser humano do sexo masculino, do que tenho das meninas. E eu começo por mim. Para mim, as meninas já estão prontas. As meninas são menos medrosas. Elas se lançam com mais facilidade, elas respondem mais rápido ao que o Espírito Santo tem para dizer. Nós, meninos, temos mais dificuldade. Somos mais desconfiados. E às vezes não vamos na mesma velocidade que Deus tem proposto. Quero convocar os homens a aparelhar com as meninas. E a nós respondermos ao Espírito Santo de Deus. Eu estava falando com o pastor Eric, e ele confirmando, pastor, tem gente nova chegando em tudo que é canto na igreja. Ele estava me falando, dando o relatório desses 21 dias que eu fiquei fora. A igreja está pronta para fazer algo extraordinário. Aleluia. Em todos os sentidos. Ela está pronta numericamente, ela está pronta espiritualmente, ela está pronta financeiramente, ela está pronta para fazer. Resta saber se nós queremos isso. Você vai pensar aí nas suas dificuldades pessoais, talvez na sua dificuldade com um líder ou com outro líder, na sua infantilidade, porque você não foi atendido como você gostaria, mas é hora de jogar tudo isso no chão e vivermos o que Deus quer para nós. Essa igreja é histórica, até para honrar como ela foi fundada. Gente que vinha de Jardim Novo Realengo para cá, para plantar essa semente aqui. Gente séria, ousada, corajosa, que plantou essa igreja. E nos vejo, num limiar nesse momento. Num momento de transformação, de salto para algo novo. Eu não ia falar isso, mas a pastora me incentivou a dizer. Aliás, o Espírito Santo me incentivou a dizer isso. E eu espero, irmãos, em Cristo, que nós tenhamos a coragem de responder favoravelmente ao que o Espírito Santo de Deus tem falado na nossa igreja. E fiquem tranquilos, o Espírito Santo conhece a sua congregação. Ela conhece cada um de nós. O Espírito Santo não vai nos ferir. O Espírito Santo não nos machucará. Ele não fará através de nós aquilo que nós não somos capazes de executar. E que seja assim, a começar por mim, que haja uma grande transformação nessa igreja. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus.
que a liderança dessa igreja se levante com força, com alegria, com desejo. Há um campo enorme aí fora para tratar. Às vezes a gente fica procurando coisas em outro lugar, olhando para a grama dos outros, para a igreja dos outros. É aqui, é em nós que Deus quer fazer. É isso. Faltou algum recado, Rúbia? Não, vamos ficar de pé.